Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, que você sempre nos acompanha aqui na TV Diário, também pelo YouTube, pelas nossas plataformas sociais. Na companhia da Márcia de Fô, do Jorge Brandão, da Carmen Colomé e, é claro, da sua companhia. E o assunto de hoje eu sempre sou tentado a dizer que é um assunto especial, mas qual não é? Qual não é, em tantas abordagens que a gente já fez, nos mais de 100 programas que a gente já realizou, né? O assunto de hoje é: o que fazeis de especial? O que significa? Para quem esta é a mensagem? De quem veio esta mensagem? Pois ela é baseada no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 47. Quando o mestre faz a pergunta, não é, Carmen? Sim. Não é, Márcia? Não é, Jorge? O que fazeis de especial? Qual é o significado, Carmen? Já que a Carmen sugeriu o título, né? Então, abre os trabalhos. Vamos abrir Vamos os trabalhos. Abrir os trabalhos. Né? Passando para os nossos telespectadores, o que significa, qual é o alcance, qual é a profundidade desta pergunta feita pelo Mestre Jesus. O que fazeis de especial? Pois é, nós comentávamos, né, antes de começar o nosso programa, que esta é uma pergunta que os espíritas devem fazer a si mesmos, porque todos nós, de alguma forma, desejamos ser especiais na vida dos nossos familiares, dos nossos amores, né, na nossa casa espírita, na nossa comunidade em geral. Mas, efetivamente, o que nos chama a reflexão é que, diante de todas as informações, o conhecimento espírita, como é que nós temos nos comportado, né, para realmente valorizar esse aprendizado? Porque se nós fazemos tudo igual a todo mundo, não significa que nós não estamos realmente aprendendo, nem apreendendo aquilo que nós precisamos para evoluir, né? Então, essa é uma pergunta muito interessante para nós individualmente, para nós espíritas, porque muitas vezes os espíritas se sentem diferentes, porque nós sabemos, ok, beleza, mas o que é que nós fazemos com o que nós sabemos? Esta é uma questão importantíssima de refletir. O que a partir do que a Carmen disse, Jorge, Márcia, né, e eu concordo, né, por que muitas vezes os espíritas se consideram diferentes? Isso vamos dizer que é um erro, né? É um erro nosso, né? Achar que nós somos diferentes ou privilegiados. Privilegiados pelo conhecimento, sim. Mas a pergunta é essa: o que nós estamos fazendo com isso? Porque às vezes a gente observa uma pessoa que é equilibrada, que é bondosa, que é empática, que não se desarmoniza, e as pessoas acham que aquilo pode ser sorte, mas aquilo é construção. Isso é algo construído, né, com muito esforço, né? Um diamante, para ser lapidado, ele demora, né? Então, realmente, o que nós estamos fazendo, quando Kardec pergunta, né, para a espiritualidade, pergunta se todos já foram selvagens, né? O que os espíritos respondem? Sim, e tu muitas, muitas vezes. Então, se nós chegamos até aqui hoje, foi com a ajuda de muitos, tanto do plano carnal como do plano espiritual. Então, nós nascemos aqui na Terra devedores. E aí nós temos o conhecimento, né, das palavras de Jesus, né, porque o Espiritismo o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que o próprio Evangelho na sua parte moral, né? Aí nós temos a explicação clara do que Jesus veio fazer, do caminho que ele nos aponta, e achamos às vezes que o Evangelho é para todos. Não, todos têm que ver, mas é para nós. Ele é individual para cada um de nós.
E se nós realmente não fizermos isso, não sei até que ponto vai ter sentido nós estudarmos a doutrina espírita. E cada um acessa de uma forma, né, esse evangelho, cada um à sua maneira vai conseguir fazer esse acesso e com a sua bagagem também. Né? O que eu penso ser muito interessante nessa pergunta é justamente em razão, a grandeza da pergunta, eu acho que está justamente em razão de quem está fazendo a pergunta. Né? Então, é o Cristo fazendo esse questionamento para nós, e não é pouca coisa, é o cara. Né? É o que a gente tem de modelo e guia, aí, segundo a espiritualidade, de maior espírito que pisou na Terra até hoje, e com uma grandeza absoluta, com um poder enigmático que nós não conseguimos compreender ainda, mensurar o que representa essa estrutura espiritual, mas dentro das nossas parcas limitações a gente vai fazendo ali uma classificação de quem é essa alma, e ele traz um questionamento tirando o problema do mundo, das questões sociais e jogando tudo isso para dentro de nós. Te vira aí porque o conflito é interno, né? Jesus, ele veio, de certa maneira, quebrando paradigmas de uma forma ímpar, né? Trazendo a questão de forma diferente ao nível da compreensão de cada um, né? Trabalhando essa questão específica, quando ele traz esse contexto lá no Sermão do Monte, trabalhando com os fariseus essa temática, né? Questionando o povo simples que não tinha condições de compreender, né? Amar o próximo, a mãe, o pai, né? Os publicanos também o fazem. E tu? O que faz de diferente? Né? Como é que você lida com isso? O que você tem de diferente a ofertar? Já com o conhecimento que tem, já caminhando do meu lado aqui, ó, na condição de apóstolos por um tempinho, o que você já conseguiu perceber, né, diferente? E o que tu está fazendo para empregar na vida prática? Porque eu acho que é aí que está a questão. O quanto a gente emprega na nossa postura de vida com sinceridade, com autoridade, né, nas decisões, né, no conduzimento, todo esse contexto teórico para sair do campo da teoria e a gente parar de teorizar simplesmente e começar a praticar esse contexto, né? Então não é um questionamento simples. Na família, no trabalho. Exato, porque a gente costuma pensar que essas abordagens assim são para grandes expressões na sociedade, né? Ou, eu sou um missionário, eu estou fazendo grandes feitos. Não! A espiritualidade quer que façamos o nosso feijão com arroz no dia a dia bem feito. E às vezes vamos ser pessoas anônimas uma encarnação inteira vivendo o nosso contexto ali e sendo gigante diante da espiritualidade, muito mais do que a alma que aparentemente se expressaram para o mundo. Né? Então esse olhar tem que mudar. Como eu vivo no meu contexto simples, humilde, com as pessoas que realmente eu impacto no coração, na retidão, na moralidade, naqueles que estão se construindo em valores ao meu lado, a partir da percepção do que eu sou, da minha integridade, da minha postura diante da vida, o quanto eu estou sintonizada também com essa realidade de maneira sincera. Não apenas de aparência, tirando máscaras. Naquele momento de intimidade, cada um de nós sabe o que faz, né? Cada um sabe, a consciência cobra. Então, é esse ajuste que precisa se estabelecer a partir desse questionamento do Cristo. Né? O que fazes de especial? Eu durmo em paz? Minha consciência está tranquila? Como é que está o meu dia a dia? Daí entra essas questões. Como é que coloca em prática? E Chico Xavier sempre dizia que Cristo não pediu para ninguém escalar o Everest. Exato. Faça do seu dia a dia, faça no seu dia a dia a diferença. E um exemplo clássico, né? Você falou no trabalho, tem pessoas que trabalham, que vendem a sua força de trabalho, recebem o seu salário e ok. Mas tem aquelas que fazem esse mesmo processo, mas que trabalham com alegria, com empatia, com respeito aos colegas, com entrega verdadeira. Então é só isso. E aí não são atos heróicos, né, em que a comunidade identifica, mas é essa paz interior que diz, eu estou fazendo tudo certo, né? Pois é, e é muito interessante esse tema, inclusive quando ali no nosso grupo a Carmen sugeriu, né, de puxa, olha aí, ó, tem um tema, de certa forma, um tanto quanto diferente do que a gente tem tratado. E ele é extremamente importante, porque ele começa, como já foi bem enfatizado aqui,
de uma pergunta, de um questionamento de Jesus, como várias vezes ele fez. Um questionamento trazendo também um norte, despertando consciências para aquilo que nos cabe fazer. Da mesma forma como quando ele diz, sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Primeira vez que eu li esta manifestação do Mestre, mas o que Jesus está dizendo com isso? Está nos dando um grande puxão de orelha. Ele está nos dizendo que nós temos um grande potencial, um enorme potencial, e nos chamando a atenção exatamente para isso. De que forma estás usando, né, os teus talentos? E aí vem a parábola dos talentos, a forma diferente de cada um usa os seus talentos. E às vezes a gente passa uma vida inteira sem se dar conta do que está fazendo. Qual é o nosso objetivo? O que estamos fazendo aqui? Então, essas indagações do Mestre, eu acho que nos remetem para isso. E aí, no capítulo 60 né, do livro Vinha de Luz, né, Emmanuel nos dá também algumas sinalizações de como melhor compreender esta pergunta e como melhor responder e reagir. E aí vem o papel dos espíritas, se a gente está analisando do ponto de vista dos nossos compromissos, dos nossos deveres, porque nos remete de novo àquela consciência de que nós estamos de passagem. Nós somos passageiros desse mundo, a caminho do nosso processo evolutivo. Então, é também um despertar das nossas consciências e um compromisso para assumir as obrigações que também a oportunidade nos confere. E, no caso, esta oportunidade que estamos tendo aqui nesse momento da nossa reencarnação, nesse papel que hoje estamos ocupando. Sim, essa riquíssima oportunidade, né? Riquíssima oportunidade. Porque muitas vezes, eu já contei num programa essa história, mas eu acho interessante porque nós estávamos aguardando numa casa de material de construção e que tinha dado um grande desastre lá em Itaara, quebrado muito, e tinha um senhor do meu lado e começou a contar a história do vizinho dele. Ele disse assim, olha, minha casa estragou um pouco, mas meu vizinho é pior, meu vizinho aí está com a esposa com câncer, ele perdeu a filha, está desempregado e a casa dele praticamente foi destruída. E ele me disse assim, se fosse ele, eu iria às cordas. Ou seja, eu me enforcaria, ele disse, né? Bom, eu estava só ouvindo, né? Até quando ele falou aquilo ali, eu digo assim, não, vou entrar nessa conversa, né? Aí eu disse assim, mas o senhor tem noção do que acontece após a morte do corpo físico, ainda mais através do suicídio? E ele me olhou assim, eu não sei e não quero saber. A ignorância para mim é um conforto. Olha só. Será que a ignorância ele tem tese de defesa, né? Sim, ele tem uma tese, ele deu essa tese. Eu digo, bom, encerrei aqui o diálogo, não tinha mais o que falar. Mas eu fiquei pensando, isso acontece com muitos ainda, que tem como desculpa, diz, não, isso não... É melhor eu ignorar, não me preocupar com isso. Será que nós não estamos colocando fora uma encarnação? Desperdiçando uma preciosa oportunidade aqui na Terra, né? Então, e quando Jesus faz a contextualização nos versículos anteriores ali em Mateus, do 45 ao 46 e 47, ele fala... Ele nos diz, né, que virtude tu acha que tem amar os teus amigos? Aqueles que te querem bem, tu está apenas retribuindo. Qual é a diferença? É uma obrigação. Ele disse assim, os publicanos também não fazem isso, ou seja, ele quis dizer assim, aqueles que nem sequer têm fé não fazem isso com quem amam. Mas por que... A lei era, amai os inimigos e odiai os inimigos. Ele disse, mas eu vos dou a nova lei. Amai os amigos e odiai os inimigos. E odiai os inimigos. Mas eu vos dou a nova lei. Amai os amigos e amai os inimigos. Essa é a dificuldade. Essa é a dificuldade. Como assim? Enlouqueceu? Disseram para Jesus. Não, e essa pergunta ela é contundente, né? Porque Jesus fala ao nosso coração, o que fazeis de especial? Ele diz, sai da zona de conforto. E pensa, aproveita a oportunidade, né? Porque tratar bem quem nos trata bem é muito fácil. Sim, né? É uma obrigação até. É uma obrigação social. Inclusive, a gente até faz isso com muito cuidado, porque afinal de contas a gente não quer ficar mal na fita, né? Então, socialmente, a gente faz
todo o trabalho que precisa ser feito com educação. Aliás, as pessoas socialmente acham que a gente é top, né? Aí, quando perguntam para os nossos familiares das nossas dificuldades, vem a lista, né? Ah, mas não é tanto assim. Então, essa pergunta é contundente, porque ela fala o nosso coração. O que fazer de especial, sabendo tudo que você sabe, né? Sim. Da minha prescrição, entre aspas, da minha indicação do caminho que eu aponto. O que fazer de especial? Né? Esse é um desafio para nós e é por isso que a gente trouxe esse tema hoje, né? Porque realmente mexeu conosco, né? Porque a gente se entusiasma muito com a doutrina espírita, porque ela é fantástica mesmo, né? Ela dá respostas que a humanidade vem procurando há milênios, ela nos dá, né? Mas a gente abre o evangelho pensando no todo. Olha aqui o evangelho é bom para todo mundo, isso aqui. Mas ele é feito individualmente para cada um de nós. A gente está assistindo uma palestra normalmente pensando, fulano precisava estar Deveria escutando aqui. isso, fulano deveria estar aqui. Né? Exatamente. Pouco a gente se coloca em evidência ali naquele contexto, não, isso é para mim. Mas já me disseram muitas vezes, eu tenho uma parente minha que tinha que estar aqui, tinha que estar aqui hoje, mas não está. Não está, né? Quem está ali, aqueles que estão ali, é o momento, né? Sem dúvida. Existem várias situações, em vários momentos, né, em que Jesus faz esse questionamento com o mesmo objetivo e de outras formas. Na parábola do bom samaritano, né? Quando ele tem aquele diálogo ali com o doutor da lei, e que quer pegar Jesus numa falha, como sempre se buscou, Sim. tantas vezes se tentou pegar Jesus num ato falho. Pegadinha. Uma pegadinha. Quais são os grandes mandamentos? E Jesus diz, o que diz a lei? E ele repete, amar o Senhor teu Deus com todas as forças do teu coração, da tua alma, do teu espírito. E Jesus, e o segundo mandamento, amai ao próximo como a si mesmo. Então, e vejam a resposta de Jesus, disseste o bem, então pratica. Quando ele pergunta, o que eu faço então para me salvar? Segue os mandamentos. O que diz a lei? Ele repete os mandamentos. E aí tem um momento também em João, que Jesus, além desses 2 mandamentos, que são fundamentais, e vos deixo um novo mandamento. Eu acho esse momento de Jesus de uma clareza, de uma força, semelhante a quando ele faz esta pergunta: amai-vos uns aos outros. Já seria grandioso. Amai-vos uns aos outros. Ok, dentro daquilo que já foi dito aqui. Amar os amigos, amar os inimigos. Aliás, nessa parábola do bom samaritano, ele também nos explicita bem qual é o seu conceito do próximo. Amai o próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? Quem é o próximo, né? Então, amai-vos uns aos outros. E aí ele complementa, como eu vos amei. Essa é a grande diferença. Como eu vos amei. Como é que Jesus nos amou? Qual foi a força do seu amor? Qual foi o exemplo do seu amor? Eu acho que isso cabe também nessa questão. Quando Jesus pergunta, né? O que fazeis de especial? Conhecimento é importante. A prática do conhecimento que é a diferença. Sim. Kardec coloca, né, classifica basicamente em 3 categorias, nós espíritas, né, e eu acho isso isso requer uma reflexão profunda, né. Ele coloca primeiro os espíritas que se limitam às manifestações. Né? Segundo, os espíritas, né, que percebem as consequências morais dessas manifestações e se exaltam. Olha que maravilha, né? Olha só. Né? Ele percebe isso, ele sabe que realmente isso tem feito, mas ainda não é o terceiro, que se esforçam para praticar e colocar essa moral em prática. É esse estágio, né, que o Espiritismo sai através de nós, que realmente Jesus espera, né? Que as suas palavras, que os seus ensinamentos, né, saiam através de nós. E muitas vezes, quando a gente está fazendo alguma exposição, né, doutrinária, a pessoa fica encantada, né, assistindo, mas que interessante a abordagem que tu fizeste.
E aí a gente esclarece, olha, primeiro que é uma abordagem da doutrina espírita, que nós somos portadores da notícia. E segundo, que eu não consigo fazer o que eu digo que é para fazer, que a doutrina diz que é para fazer, que Jesus diz para fazer. Eu estou tentando, eu estou me esforçando, eu tenho consciência que eu preciso avançar muito, né? Mas eu sou portadora da notícia, porque a pessoa olha e acha que a gente está dizendo aquilo tudo como se a gente conseguisse cumprir todos aqueles requisitos. E a gente não consegue. Mas a gente tem acesso ao conhecimento. Mas como disse o Vicente, sem ação o conhecimento não ajuda em nada. Aliás, nos compromete, né? Porque vão nos perguntar um dia, o que tu fizeste com o conhecimento que tu tinha? Para que serviu o conhecimento? E isso acontece de forma natural, né, Carmen? Essa necessidade de você aliar a ação com o contexto espiritual da tua realidade. A tua tarefa é evoluir, melhorar, crescer. Se você desencarrilha, né? Se você sai desse trilho e você não se coloca num afunilamento, não anda paralela isso, né? Na encarnação, naturalmente vai acontecer essa cobrança íntima. Às vezes as pessoas vivem ela tem tudo. Ela tem estrutura, ela tem família, ela tem conhecimento, ela tem inteligência, ela tem tudo. E ela tem um vazio existencial. Ela não consegue se encaixar no contexto. Parece que isso não é para mim. Alguma coisa está fora, está desalinhada. E aí entra essa proposta do Cristo, né? Nos convidando, nos chamando à consciência. Quando eu não estou fazendo algo de especial, algo diferente, conectado com aquilo que eu já sei, que eu já tenho, com que a espiritualidade me oferta, a mão cheia, para que eu possa produzir ainda mais e crescer, naturalmente há um desconforto interno, algo não fica bem. E há a necessidade de buscarmos por alguma via essa compreensão e ampliação de percepção, né? Seja às vezes com cair de ficha numa palestra espírita que a gente está assistindo, ou numa abordagem de um outro trabalhador de qualquer agremiação, independente de filosofia religiosa, porque a espiritualidade está em todos os nichos, em todos os cantos, e isso não serve apenas para espírita, em especial para quem busca o melhoramento, independente da fé que professe. Então a gente percebe que há a necessidade da gente se aliar. Exatamente. Tem uma palavra agora, Márcia, desculpe interromper, mas é uma palavra fundamental para o que a Márcia disse, que a psicologia define. Isso chama-se congruência. Tu estar alinhado com o que tu pensa, com o que tu fala e o que tu faz. Essa congruência que nos dá paz de espírito. Essa congruência que nos faz diferentes. Pode fazer a diferença. Porque enquanto teoria estiver separada da prática, uma linha vai assim, a outra assim, não há. De algum jeito dói. Dói. Estamos chegando no final do nosso primeiro bloco, né? Estamos no limite do nosso tempo. E eu quero, antes do intervalo, me colocar do lado de lá. Vou sentar junto com quem está agora nos assistindo. Né? E aí talvez eu dissesse o seguinte: tá tudo muito bom, tá tudo muito bonito, né? Vocês estão sendo fluentes. A teoria tá linda. Exatamente. Mas na prática, no cotidiano, vai viver dia o que eu dia, vivo lá em casa. Vai enfrentar o problema que eu estou vivendo. Esta é a questão que eu quero deixar para a retomada do nosso segundo bloco, nesta edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Nós já voltamos. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Seja bem-vindo à UPRA Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e através de cursos presenciais noturnos,
ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Você sempre nos acompanha aqui na TV Diário, também pode nos acompanhar pelo YouTube, pode recuperar programas que já foram apresentados de acordo com o título de cada programa. E aí eu sempre quando falo isso, Carmen, eu recorro principalmente ao Jorge Brandão e ao Diógenes, né? Chaves, que tem. A Márcia também tem na memória quase que a sequência, né, dos nossos programas. Como é que alguém que esteja agora nos acompanhando, antes de retomarmos o assunto de hoje, pode buscar um tema, um assunto que talvez seja mais do seu interesse? São mais de 100 programas, né? Sim, são mais de 100 programas, né? Nós estamos presentes no YouTube, né, no Instagram, na TV Diário, sábado à noite, às 10h30, às 22h30 e domingo às 23 horas. Né? Então, existe, né? No YouTube estão em ordem esses programas e os temas estão destacados, que facilita com que aquelas pessoas que têm curiosidade ou desejam entender melhor um tema, foquem naqueles temas. Né? E outra, nós estamos também sempre abertos a ideias, né? Sugestões aí para novos programas, questionamentos, críticas positivas ou negativas, tudo isso nós vamos construindo junto com vocês, né, os novos programas. Né? Perfeito. Bom, já que o Jorge está com a palavra, vou querer que ele continue com a palavra. E o Jorge tratou bem de uma das muitas questões, que é essa de amar os vossos inimigos. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um capítulo dedicado a isso. Qual é a expressão, qual é o alcance de mais esse ensinamento do Mestre Jesus dentro do contexto da pergunta inicial, né, que é o tema do nosso encontro, desta edição do Despertar Espírita. Porque se hoje, né, nos choca essa questão de amar os inimigos, imagina mais de 2.000 anos atrás a indignação que causou. Como assim? Isso é impossível. Até agora eu aprendi que eu tenho que odiar, agora como é que eu vou amar? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, nos dá uma explicação que nos ajuda a compreender, consciente das nossas limitações de encarnados, de aprendizes que estamos aqui na Terra, né? Porque nós não vamos sair abraçando o inimigo com o coração aberto, nós não temos ainda, vamos dizer assim, essa capacidade. Né? E no capítulo 12, eu vou ler só um pequeno trecho aqui que é interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz o seguinte: amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato com um amigo. Amar os inimigos, e aqui está o detalhe, aqui está o cerne da questão. Amar os inimigos não é lhes guardar ódio, não é ter ódio, não é ter rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes genuinamente. Pronto, é isso. É isso que se nós conseguirmos fazer isso, nós estamos assim já nos elevando. Né? Então, não guardar ódio, não guardar rancor, né? Realmente perdoar os nossos inimigos e até colocar nas nossas preces, porque eles são os nossos professores aqui na Terra. Né? São eles que têm coragem de apontar. E se eles apontarem algum defeito em nós que nós não temos porque nós nos desequilibrarmos, porque nós não temos. E se eles apontarem, e mesmo que seja duramente, apontarem defeitos que nós temos que aceitar e humildemente trabalhar esses defeitos. Como é que se constrói isso, Carmen? Olha, é um grande desafio, né? Mas como a gente está trazendo aqui, é um desafio cotidiano. Não é alguma coisa que a gente proponha teoricamente e deixe lá, né?
Porque, teoricamente, a gente lê, a gente estuda, ok. Mas os grandes desafios, né, estão no dia a dia. E talvez, Jorge, o grande ou um dos maiores desafios se estruture ou se encontre nos relacionamentos familiares. Eu acho que se fazer especial, ser especial nos relacionamentos familiares, que são os mais desafiadores. Na rotina, né? No dia a dia, né? Com o filho, com a mãe, com o pai, com o esposo, com a esposa. Esse é o grande desafio. Realmente, o lar é a oficina bendita, abençoada, que nos convida a refletir e a reestruturar os comportamentos, a retomar, né, esse caminho. Não sei como é que tu vê isso, Márcia. É bem isso que você fala. Eu acho que é a construção do dia a dia mesmo, para que você tenha um embasamento para na situação, na ocorrência, e lidando. Né? Não é algo que se constrói realmente da noite para o dia. É aquela questão da teoria linda, né? E a prática te exigir uma outra realidade às vezes. Então, colocar em prática exige não apenas o conhecimento intrínseco que você tem no campo do saber. Ele exige um processo emocional elaborado, estruturado, amadurecido, ao longo da reflexão. Aí entra aquela proposta de Santo Agostinho, de repassar o dia, de revisar, de amadurecer, de avaliar, o caminho é esse, e a gente vai ali construindo, solidificando, porque no momento da ocorrência, tu vai ter que saber se tu deve ou não chutar o balde, e vai ter que segurar o pé, porque a ocorrência vai vir. O familiar difícil, o filho problema, eu problema no contexto. Então, na hora que o furdunço acontece, o estado emocional tem que... Opa, peraí. Senta todo mundo aqui, vamos conversar. Vamos resolver isso aqui. Essa encrenca precisa ser resolvida, a situação é essa, está acontecendo isso, o que a gente pode fazer para melhorar, o que eu estou fazendo de errado aqui, como é que eu deveria ter me posicionado, o que tu acha, para te poder ter essa maturidade, para você trazer a problemática para a mesa e você lidar com maturidade no contexto, não largando de mão, não sendo permissivo, sendo assertivo na resolução e trabalhando adequadamente com a proposta espiritual para as nossas vidas, porque ali está impactando a vida de todo mundo, não apenas a minha. E eu tenho que ter esse olhar um pouco mais abrangente, né? Então a gente percebe que é uma construção para quando os dramas maiores, que daí saem um pouco desse contexto familiar também, venham acontecer. Um dia eu não estou livre de um malfeitor meter o pé na minha porta e abusar de uma criança, de um filho, né? Cometer um crime absurdo na minha frente com um filho meu. E eu vou ter que sair daquele contexto com o decorrer dos dias, vivenciar aquela experiência no campo dos sentimentos e colocar em prática esse amar o inimigo que abusou do teu filho, que torturou na tua frente. Muitas vezes a gente tem situações assim pelo mundo. Como é que eu digo para um pai que vivenciou essa problemática, ama esse indivíduo? A tarefa é amar, ok? A tarefa é amar. Mas em condições normais, tudo bem. a vivência, né, a dor, e às vezes vem a óbito, o filho inclusive, né? E aí como é que você coloca em prática isso? Esse é o grande desafio, né? A gente entender que isso não vai acontecer de um momento para o outro. E se nós pudéssemos definir em uma palavra só esse amar os inimigos, seria perdoar. Perdoar. E aí entra a tua reflexão, né? Ainda que eu não consigo perdoar nesse momento, mas eu já não desejo mal. Esse indivíduo, ele veio de um lar possivelmente muito desestruturado, tem toda uma realidade difícil por trás, a vida não é só uma, por alguma razão eu estou na linha de tiro desse contexto, Deus não é injusto, há um pai olhando por todos, há um processo educacional aqui, ainda que eu não consiga ver nesse momento, Deus me dê força para lidar com o contexto e não me perder em mágoas, dores, revoltas que paralisam e me impeçam de crescer. Que isso sirva de oportunidade de crescimento para o agressor,
para mim, para a filha envolvida ali, se for um caso desses. Ter essa maturidade de conseguir trazer toda essa construção de reflexões ao longo de uma vida para esse momento é que é o importante, porque são essas bases, que nem o Jorge fala muito, esse conhecimento, esse contexto, essa questão justamente que a obra traz, né, do Vinha de Luz, que vem trazendo de todo o nosso conhecimento espírito, do que a gente já sabe, é o que vai nos tirar do desespero, como o Jorge fala muito, para que no momento da dificuldade, o desespero não me desestruture ao ponto de impedir a continuidade evolutiva, que sirva de crescimento para todos. E para mim, Márcia, não sei se vocês concordam, Carmen, Jorge, Márcia, né? E aí vem a questão do diferencial, não é que os espíritas sejam diferentes. O conhecimento, às vezes, os torna diferentes diante das situações práticas da vida, porque tudo tem sentido se nós tivermos suporte para enfrentar as situações práticas da vida. Porque a própria doutrina já ensina, não existem dois mundos isolados. Existem dois mundos em dimensões diferentes da mesma existência. Então, para mim, o que dá suporte é esta consciência do que nós... E voltamos às velhas questões de sempre. O que nós somos, de onde nós viemos, para onde nós iremos e, principalmente, o que é que estamos fazendo aqui. Porque não é fácil. De novo, a questão, né, da teoria tá certo, mas é um enorme desafio, às vezes, vencer situações causadas por adversidades, por perdas, por agressões, por injustiças, que para mim, volto à questão, não sei se vocês concordam, é a consciência exatamente desta visão que nós temos e esse capítulo, e esse assunto nos remete muito a esse estudo, né, da nossa condição temporal. Mas como suportar uma agressão que eu julgo no momento não ser merecedor? Né? A consciência de que eu já venho de outra... E aí vem a questão da reencarnação. Fiz todo esse rodeio para falar de reencarnação. Nós viemos de outras encarnações. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para acertar contas com o nosso passado, estamos aqui para resgatar e para reparar e para continuar a nossa caminhada. Porque se não houver essa perspectiva do mundo, além disso que a gente tem no contexto da materialidade, tudo isso talvez não tivesse razão. É bonito, mas eu não vou aceitar. É bonito, mas eu não... Para quê, né? Para quê? Para quê? Para quê? Passar por tudo isso, para quê? Se a gente sabe que tem um para quê, tem uma finalidade, talvez a gente consiga ir aos poucos melhorando. Sim. Eu gostaria de lembrar um exemplo que eu tive comigo na Casa Espírita, no atendimento fraterno. Fui atender uma senhora e ela me disse assim, hoje eu vim aqui, o senhor lembra que há uns 3 anos atrás eu falei que meu sonho é que meu marido me acompanhasse, que meu marido se tornasse espírita. O senhor não lembra? Eu digo assim, olha, realmente a gente não lembra, né? Porque a gente conversa com muitas pessoas e não tem por que a gente ficar lembrando de fatos. Mas ela me relembrou isso e disse assim, o senhor nem sabe o que aconteceu. Ontem, ele me perguntou dos horários para me encaixar um horário para ele vir comigo. Eu digo, olha, que bom, né? Eu digo, que bom, né? Por que a senhora acha que isso aconteceu? Ele me disse assim, eu estou vendo teu esforço para mudar. Eu estou observando o teu esforço para mudar. E eu também quero mudar. Entende? Então, assim, volta o exemplo que arrasta. Não existe, não é com teoria que nós vamos comover alguém. É com exemplo. Isso me marcou muito, sabe? Ele vai vir porque ele está sentindo o esforço que ela está fazendo. Né? Então, é bonito ver isso. E esse é o verdadeiro espírita. É aquele que se esforça efetivamente para Exato, se não é o transformar. perfeito, que o perfeito não está aqui. Não. E uma perspectiva interessante dos inimigos, porque quando a gente lê o capítulo, a gente pensa, mas não é para mim, porque eu não tenho inimigo. Eu não identifico nenhum inimigo na minha vida, na minha existência, né? Não, mas assim, quem é que nos traz questionamentos, angústias, dificuldades, né? Não são os nossos inimigos, mas são aqueles que nos desafiam a progredir, né? Então, dentro do nosso pequeno reduto familiar, né, ou no reduto ampliado,
estão aquelas pessoas que conseguem identificar quem nós somos, as nossas ações, o que a gente pode melhorar, né? Então, o inimigo é uma palavra bastante forte, mas que quando a gente readequa, ele fica muito próximo. Eu gostei muito desta observação da Carmen, né? Porque, né? De novo, estou me colocando do lado de lá, tô acompanhando, tô me esforçando para compreender e para transportar isso para a minha vivência. Mas eu não tenho agressores, não tenho inimigos, não tenho... Mas os desafios estão aí, às vezes, nas pequenas coisas que a gente não vai percebendo. Um colega de trabalho, que você não foi muito com a cara dele, né? Aquela pessoa que está ganhando espaço demais e eu já não... Minha vaidade, meu orgulho, né? Os meus interesses, meio que sendo deixado de lado, menos-valia, e nos desafiando. Poxa, que emoção é essa? Que sentimento é esse? Como eu lido assim com o meu próximo? O que está vindo à tona de mim? Né? O que o mundo está fazendo com que se expresse em mim para que eu possa observar? Né? Então... Sem falar dos nossos inimigos que nós colecionamos em diversas e diversas encarnações. Esse é o nosso patrimônio passado, né, Jorge? Essa é a galera que está junto ali, ó. Não podemos esquecer, quando a gente for fazer uma prece, de fazer isso. Meu inimigo, que não estou te enxergando, mas se eu te magoei, me perdoa. Vamos junto nessa caminhada. Isso é importante. Isso aí faz a diferença, porque a obsessão, que tanto se fala, eu tenho obsessor, isso é coisa de obsessão, é sintonia. É sintonia. Chico Xavier dizia, os obsessores podem até às vezes agir com maldade, mas eles são educados, eles só entram se a porta estiver aberta. Né? Então, é nós que precisamos cortar essa sintonia. E quando nós começamos a mudar o nosso comportamento, porque temos uma centelha divina em nós. Todos nós. Quanto mais nós conseguirmos melhorarmos, mais cresce essa centelha. E mais ela é percebida. E esse é o nosso papel como cristãos, né, como espíritas, como espiritualizados, né, que somos, que buscamos, né? Eu fiquei pensando, o que aquele povo deve ter ficado pensando quando Jesus chegou e disse que eles deveriam amar os inimigos, né? Porque normalmente a gente quer tirar vantagem, né? Qual é a vantagem que eu tenho em fazer tal coisa? Vai valer a pena ou não? Tem que ter um retorno ali. E o que eles ficaram pensando? O que eu ganho em amar os inimigos? O que a gente ganha em amar os inimigos? Né? Eu perguntaria para o Diógenes, se estivesse aqui, para trazer uma questão de um pouco mais de aprofundamento psicológico, né? Dentro da área dele mesmo, da psicologia. Para que a gente pudesse verificar isso realmente. Eu ganho alguma coisa hoje amando os inimigos? Ganha, porque isso está no Evangelho, né? Quando nós fizemos o bem, né, independente, principalmente sem olhar a quem, mesmo sendo nossos inimigos, nós é que estamos recebendo. Os nossos pesos que estão sendo aliviados. Então, assim, querendo ou não, a gente vai ganhar. E no caso do perdão, Divaldo tantas vezes falou sobre isso, Chico falou sobre isso, né? Quer dizer, no ato do perdoar, não tem apenas um benefício que se concede ao agressor, ao ofensor, mas a nós mesmos, principalmente a nós mesmos. Muitas vezes o agressor, o ofensor, nem se lembra mais do que fez com a gente. Agora, a gente vai carregando aquilo ali e cada dia esse peso vai aumentando. O ato do perdão te liberta. Tira esse peso de dentro de ti. E então, a ciência já explica, já confirma. É bem Sim, assim. E ficar odiando o inimigo é não acreditar em Deus. É não acreditar em Deus, porque a justiça divina é perfeita. Então, deixa a Deus, que Deus faça a justiça. A gente não sabe o que a gente já fez para essa pessoa em outras vidas, a gente não tem noção. Então, esse peso, né, que tu fala, né, Vicente, ele fica impregnado em todas as nossas células do corpo. Sim. É um câncer que está dormindo que acorda, é uma demência que acorda, é uma doença grave. Né? Então, assim, Eu gostaria de saber qual é a vantagem de guardar mágoa.
verdade. A recomendação do Cristo já não é mais só uma recomendação evangélica aos olhos de muitos, né? não. A própria É ciência, científica. a medicina Sem dúvida. já nos diz que é uma recomendação médica, né? Realmente, pessoas menos iradas, menos raivosas, adoecem menos do miocárdio, comprovadamente. Então, se vê que a caridade, o amor ao próximo, né, o trabalho social, o trabalho voluntário, você se colocar num contexto de aproximação com uma vibração um pouco mais elevada, te possibilita condições satisfatórias para que o teu organismo reaja de forma diferente diante de uma medicação, diante de um tratamento, com respostas mais efetivas e positivas. Perfeito. Tem uma historinha que eu até gosto, e é bem curtinho, não é? E pode estar, e está, claro, dentro do Evangelho, está dentro dos ensinamentos que a gente acaba absorvendo, mas está no dia a dia, né? Porque é isso que eu acho que foi